Bom dia, queridos, que vocês estão chegando aqui no nosso culto da Igreja Apex. Fique atento, porque a hora que você respirar, for buscar água, já acabou. Então, é melhor você não beber água agora, senão vai perder, né? E eu desejo que você aí onde quer que esteja, quer seja de manhã, de tarde, ou de noite, ou de madrugada, está assistindo esse vídeo, possa ser impactado pelo poder criador de Deus na sua vida. E que Ele te faça lembrar de quem você é, criador e criativo em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós vamos trabalhar no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo de número 26 e 27 também diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, diga, nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre os aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Pode pôr isso no telão para mim, por favor? Vamos ler esse verso, gente, juntos agora, por favor? Amém. Quantos creem na Bíblia como palavra de Deus? Que bom que você crê assim. Então, olha, não é o assunto de hoje, mas Deus só criou homem e mulher, mais nada, o resto são os animais. Então, Deus criou homem e mulher. No texto hebraico diz macho e fêmea. Deus não criou nada diferente de macho e fêmea. Essa verdade sobre os seres humanos é também a verdade sobre os animais. Macho e fêmea. Não existe uma terceira opção. Mas este é um assunto para um outro momento e a gente espera um momento que a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Porém, todavia, entretanto, você que está aqui nessa manhã e eu, somos de verdade criadores. Eu não sei quanto a sua vida foi arranhada. Eu não sei o quanto profundo a sua imagem ficou turva, ofuscada, embaçada. Eu sei da minha. E a minha também ficou arranhada, ficou turva, ficou embaçada, ficou obscurecida. Mas isso não muda o fato de que Deus te fez a imagem dele. E um dos motivos por que eu preciso da Bíblia, do Espírito Santo e da comunhão com os irmãos, da Igreja de Jesus, frequentar a Igreja de Jesus, é para eu recuperar a imagem de Deus na minha vida. Não tem como nós recuperarmos a imagem de Deus na sua vida separados da comunidade cristã, da Bíblia, do Espírito Santo e da comunhão com os irmãos. Isso não é possível. É como assistir um jogo de futebol na televisão. Você assiste o jogo de futebol na televisão do seu time ou da seleção brasileira, um jogo de vôlei ou um jogo de tênis, do seu esporte predileto, não importa. Mas você não está lá jogando. Você assiste um filme na Prime Video, na Netflix, no sei lá onde, na televisão aberta. Mas você não é o ator daquele filme, você não é uma atriz daquele filme. Você só está assistindo. Você pode assistir um noticiário, mas você não está no noticiário. Você só está assistindo. E não é possível que a gente faça da igreja um lugar como estes, um jogo de futebol, uma novela, um filme, ou qualquer coisa do tipo que possa passar na televisão. Lá fora, a gente assiste as coisas. Mas a igreja de Cristo não pode ser feita para ser assistida. A igreja não é um culto que você assiste.
A igreja de Cristo é um lugar onde eu sou membro do seu corpo. Na igreja de Cristo eu não assisto, porque a igreja não é um show, a pregação não é um show, não é um filme, não é uma notícia. A igreja de Cristo é vida, e não tem como eu assistir culto no YouTube, porque culto não foi feito para ser assistido, culto foi feito para participar. E por que eu preciso participar? Para você deixar de ser cada vez menos derrotado. Para você ir recuperando a imagem de Deus na sua vida. Por que eu preciso da comunhão com os irmãos? Por que eu não posso viver sozinho, isolado? Porque senão eu não vou recuperar a imagem de Deus em mim. Não existe como recuperar a imagem de Deus em você sozinho. Isso não é possível. Por quê? Porque sozinho não tem confrontação, não tem afinamento, não tem alinhamento, não tem o que Provérbios descreve como o afiar dos dois lados. Assim como o ferro afia o ferro, assim é o rosto do seu amigo, com o seu irmão. A gente se torna cada vez mais afiado para a vida, preparado para a vida, à medida que a gente se afia. E a gente se afia na comunhão real, viva, trocando um pedaço de pão com germe, com bactéria e vírus um para o outro. Tomando a ceia junto. Não é no isolamento que você vai crescer a imagem de Deus, é na comunhão que você vai crescer a imagem de Deus. E quanto mais a imagem de Deus crescer em você, mais de Deus flui na sua vida, menos derrotado você é, mais vitorioso você se torna. Mas quando o assunto é criar, o tema de hoje é esse, poder para criar. Nós fizemos o planejamento 2024, vida extraordinária. Mas quando o assunto é esse, de termos uma vida de verdade extraordinária, eu temo que muitas cabeças tenham uma ideia errada. Muitas cabeças na igreja PEX e em outras igrejas têm a mesma ideia de que quando eu faço um plano, eu entrego na mão de Deus e ponto, acabou o meu trabalho. Deus, faça tudo. Ou seja, não é Deus, né? É o gênio da lâmpada. Dá uma esfregada na Bíblia aí, irmão. Dá uma esfregada aí. Não está funcionando, está esfregando pouco. Está esfregando devagar, esfrega mais rápido. Quem sabe se você esfregar a Bíblia, vai ser um gênio da lâmpada e vai te conceder 3 desejos. Não é assim que funciona com Deus. Deus não é o gênio da lâmpada. E você não é Aladim. Você é um filho de Deus, criado para ser a imagem de Deus. Poder para criar é o que nós precisamos depois de fazer plano. Depois de entregar os planos a Deus. O que nós precisamos é de poder para criar. E poder para criar vem do crescimento, do entendimento de que eu sou criativo. Poder para criar qualquer coisa. Eu gosto disso, parece até propaganda de marketing digital. Poder para criar qualquer coisa só pode vir daquele que cria qualquer coisa, que é o nosso Deus. E quando o assunto é esse de criar, nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos entender 3 coisas fundamentais, essenciais. Porque lembre-se, eu quero reforçar essa ideia, gente, eu quero reforçar essa ideia. Se sua vida será extraordinária, se a minha vida será extraordinária de verdade, se algo novo você está esperando em 2024, se eu espero algo novo, transformador,
Eu preciso entender essas três coisas. É necessário, é vital, é essencial entender essas três coisas. Mas antes de falar essas três coisas, eu quero reforçar essa introdução. Eu fiz uma pergunta embaixo desse tema, não fiz? Não tem uma pergunta embaixo do tema? O tema é poder para criar. E qual é a pergunta? O que você criará em 2024? Porque nós podemos cair nessa esparrela, nessa inverdade, nessa falsa informação de que o que nos resta é entregar tudo para Deus e Ele cria para mim tudo. Então, para que você está aqui? Se Deus é quem é o responsável por criar tudo na minha vida, por que você está aqui na Terra? Porque eu e você estamos vivendo aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra por alguns motivos. Eu desenvolvi três coisas, não é as três coisas que eu vou falar agora, mas são três coisas do motivo que eu desenvolvi, porque eu estou aqui na Terra. E eu estou aqui na Terra primeiro para aprender. Eu estou aqui na Terra para ensinar. E eu estou aqui na Terra para me tornar a imagem de Deus, para viver. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para ensinar, e eu estou aqui para viver, e viver a imagem de Deus. E quando o assunto é criar, eu só posso criar de acordo com aquilo que eu creio, e de acordo com aquilo que eu sou. Então vamos às três coisas que você e eu precisamos entender e entender de maneira muito, muito forte. A primeira coisa que você precisa entender, deixa eu pegar minhas boas canetas. Vamos ver se essa aqui funciona. Dá para ver nessa letra? Lá atrás. Vamos ler no 3. 3. A primeira coisa que você precisa entender é desejo. Quando nós acreditamos que tudo que nós vamos criar vai nascer dos nossos desejos, como é que a gente faz a vida? A gente começa a acreditar o seguinte, a gente começa a acreditar que eu preciso construir um desejo forte. Preste bastante atenção no que eu vou falar, porque eu vou falar sobre três coisas que eu e você precisamos entender. E vou fazer um fechamento surpreendente daquilo que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Mas quando a gente acha que pelo fato de desejar é suficiente, a gente tem até um ditado, né? Como é que diz aquele ditado sobre querer? Querer é poder. A gente cresce ouvindo isso. Quantos já tinham ouvido esse ditado, querer é poder? Deixa eu ver. Quantos já adotaram isso para a sua vida? Querer é poder. Vocês já são da Igreja PEC, vocês já sabem, né? E veja, a gente segue a vida acreditando que querer é poder. E querer é poder? Não. Querer não é poder. E qual outra palavra para querer? Desejo. E quando nós começamos a acreditar que eu preciso ter um desejo forte, eu começo a acreditar em qualquer coisa que está relacionado a desejo. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará. E a gente até esquece do início do texto e vai para logo para aquilo. E Ele satisfará os desejos do meu coração. Vamos dizer, e Ele satisfará os desejos do meu coração. É o gênio da lâmpada. É o gênio da lâmpada. Ele satisfará os desejos. Eu nem sei o que diz antes. Mas essa ideia de que Deus existe para satisfazer os meus desejos me agrada. E aí a gente entende tudo errado. E o problema da gente não viver algo extraordinário, novo de verdade, é porque a gente entende as coisas errado. É porque ensinam errado. E quando ensinam errado, eu acredito no errado, eu vivo o errado. Não tem como viver o certo aprendendo o errado e acreditando no errado. Quando você acredita no errado, você pratica o errado,
você vai ter um resultado errado. Não tem como fugir disso, gente. Desejo não é poder. Querer não é poder. E aí, quando a gente acha que eu preciso ter um desejo forte, a gente começa a correr atrás para ter um desejo forte. A gente acredita, por exemplo, na questão da lei da atração. Você precisa ter um desejo forte para atrair as coisas para a sua vida. O que você precisa, na verdade, é ser um grande imã. Seja um imã. Muita gente ensina você a ser um imã. E o que é que torna a sua vida um imã? Desejo. Alguns pensam que desejo basta para eu atrair as coisas para a minha vida. Onde que Deus entra nisso? Eu nem preciso de Deus. Se eu preciso me tornar um imã de atração das coisas que eu quero, aonde Deus entra? Mas vamos descer um pouco mais. Onde entra você? Porque você não é os seus desejos. Ou é? Desejo é volúvel. Desejo é como areia. Uma hora está ali, outra hora está cá. Areia é fraca, não se constrói uma vida, um plano de vida na areia. Não se constrói nada em cima de desejo. Desejo, ora você deseja de um jeito, ora deseja de outro. O desejo é enganoso. Sentimento é enganoso. Ora eu quero algo, ora eu não quero mais. Eu fico impressionado com as pessoas que fazem o ouvido extraordinário e preenchem. E elas preenchem com desejo. E colocam lá seus desejos. Só que passa, sei lá, 3 meses, 6 meses, elas nem queriam aquilo de verdade, já esqueceram o que elas pediram. E se você perguntar para elas, o que você pediu no seu vida extraordinária? Ah, não sei. Porque o desejo era tão enganoso que a pessoa, quando preencheu, achou que queria aquilo, achou que aquilo era forte, mas na verdade não era. Porque o desejo é oscilante, o desejo é fraco, o desejo não é confiável. Desejo não é base para nada. Por isso que a Bíblia diz, diga comigo, enganoso é o coração do homem. Diga. Aí a gente fala isso, né? Enganoso é o coração do homem, a gente pensa que enganoso é o coração do outro homem, não o meu. Enganoso é o coração da minha esposa, não o meu. Enganoso é o coração do meu patrão, não o meu. Do meu marido, não o meu. Do meu funcionário, não o meu. Do meu patrão, não o meu. Do meu pastor, não o meu. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Enganoso. Coração não pode ser alicerce, desejo não pode ser alicerce dos seus planos para 2024. Mas tem uma segunda coisa, antes de ir para a segunda coisa, muitos perguntam assim, por que as coisas não mudam para mim? Porque as coisas não mudam, entra ano e sai ano, e as coisas para mim, elas não mudam. E quando mudam, não se sustentam. E ou se mudam, mudam muito pouco, não traz aquilo que eu de fato preciso, aquilo que eu de fato eu quero. É uma pergunta que você precisa, se você nunca fez, você precisa fazer dentro de você. Por que as coisas não mudam? Porque eu sigo desejando, há um disparate, às vezes há um disparate, né? Há um disparate entre o que eu quero muita coisa, eu desejo muita coisa, mas a verdade da minha vida é morna. Eu desejo coisas, eu escrevo as coisas que eu desejo, eu coloco minhas expectativas lá no alto, até aprendi que a gente precisa desejar grande, porque nós temos um Deus grande. Então, deseje grande, porque desejar grande e desejar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, deseje grande. E aí entra tempo e sai tempo e a vida continua igual. Corriqueira. Muitas coisas não mudam.
As mesmas limitações, as mesmas questões de vida, as mesmas derrotas, e não consigo alcançar patamares superiores. Por que as coisas não mudam? Então eu te convido a ficar comigo até o final, porque no fechamento isso tudo vai fazer sentido. Então, a primeira coisa que você precisa considerar são os seus. A primeira coisa que você precisa considerar são os seus desejos. Mas tem uma outra coisa que você precisa considerar. Você precisa considerar a sua ação ou o seu fazer. A sua? Já sei. Já sei, pastor. Então, já entendi. Se o poder não está no desejo, com certeza o poder está na ação. E aí, o que a gente faz? Aliás, nós somos assim, né? Seres sempre pensando em fazer alguma coisa para resolver a nossa vida. A gente segue acreditando que se eu fizer alguma coisa diferente em 2024, então eu vou ter um resultado diferente. Até tem frases de gente muito conhecidas, centenárias, tipo Einstein. Loucura é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Ele tinha razão? Claro que tinha razão. Claramente Einstein tinha razão, que é uma loucura a gente ficar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Mas também é loucura acreditar que eu preciso fazer algo novo, algo diferente, ou fazer alguma coisa para que a minha vida mude. Fala, pastor, mas então peraí. Agora eu estou ficando um pouco com nó na cabeça. Se o desejo eu não posso confiar, eu não posso nem mais acreditar em Papai Noel, pastor, que aquela listinha, cartinha de desejos, não posso mais. Não, se desejo não é uma coisa confiável, se ação também não é, por que ação pode ser perigosa? Por causa do seguinte, nesse grupo de gente aqui, que acha que precisa fazer alguma coisa para a sua vida ser diferente, ou extraordinária, ou nova, tem muita gente aqui que, então, quer aprender sobre mudança de atitude. Está cheio de gente na internet propondo para você e para mim que você precisa mudar de atitude. Tem um monte de gente nas igrejas, tem um monte de mestres ensinando que eu e você, o que precisamos de verdade é mudar de ação. É mudar o que nós estamos fazendo, é mudar de atitude. Mas você está dizendo que ação não é necessária, pastor? Não estou dizendo isso. Só nós vamos encaixar ele na hora certa. O grande problema virá daqui a pouquinho. Nós vamos conectar todas essas coisas que nós estamos falando, esses 3 pontos. O problema das pessoas que acham que precisam fazer alguma coisa, tem gente que gosta de fazer, não tem não? Sim ou não? Você conhece? Na vida tem assim, né, alguns tipos de pessoas. E tem aquele tipo mais lento, tem aquele tipo mais introspectivo, tem aquele tipo mais pensativo, tem aquele tipo mais administrativo, planejador, mas também tem aquele tipo de pessoa que é fazedor. Já viu esse tipo de gente? Que ela não explica muito não, se explicar muito eu já cansei, eu quero mesmo é entrar no campo e jogar o jogo. Tem gente que quer fazer alguma coisa, está sempre querendo fazer alguma coisa, a solução é fazer alguma coisa. São os do grupo da Marta. Não é a Marta, jogadora de futebol de seleção brasileira feminina, não, é a Marta da Bíblia. É aquela que está o tempo todo agitada de um lado para o outro, agitado de um lado para o outro. E o espírito de Marta, ele dá em mulher e ele também dá em homem. São os fazedores. Ele vai e faz, ela vai e faz, depois pensa no que fez. E aí, o que acontece?
que acontece é que nesse grupo dos fazedores, o grupo da ação, do poder da ação, o que eles pensam? Eles pensam o seguinte: bom, se você quer uma vida extraordinária de verdade em 2024, você precisa mudar a sua ação. Se nada está acontecendo na sua vida, você precisa mudar a sua ação. Ao invés de acordar às 8 da manhã, você precisa acordar às 6 ou às 5 horas. Acorda às 5 horas que as coisas vão mudar na sua vida. Se você toma banho quente, começa a tomar banho gelado. Se puder, entra na piscina com gelo. Porque se você começar a tomar banho gelado, vai mudar a sua vida. Você vai ver, vai ativar o raio do não sei das quantas, que vai circular o sangue não sei das quantas mais rápido, e você vai se ativar. Então a gente começa a acreditar que o que de verdade a gente precisa é mudar as nossas ações. Ah, se você quer mudar a sua vida, você não vem no culto da manhã e no culto da noite. Então venha no culto da manhã e venha no culto da noite, que aí a sua vida vai ser diferente. Deixa eu puxar o problema para cá também, para não ficar falando só das coisas que estão fora. Tem gente que acredita que se frequentar mais culto, ou a campanha X dos 7 mergulhos de Naamã, já sei, para ter uma vida extraordinária e algo novo na sua vida acontecendo, você precisa frequentar, participar dos 7 mergulhos de Naamã. Você faz parte da campanha 7 mergulhos? Não! Então se você vier 7 semanas, sua vida vai mudar. Então você está focado numa mudança de atitude, numa mudança de ação. Captou a ideia, gente? Mas tem um outro problema. Mas antes do outro problema, eu tenho uma pergunta. A pergunta é a seguinte: de onde, guarda essa pergunta no seu coração agora e na sua mente. De onde surge o que você faz? De onde vem a sua ação? De onde? Tudo que nós fazemos vem de algum lugar. Ninguém faz nada por acaso. Tudo que você faz vem de algum lugar. Alguma coisa motiva você a agir. Alguma coisa motiva a mim e a você a ter uma atitude, a fazer alguma coisa. E de onde vem o que você faz? De onde vem as coisas que você viveu em 2023? As coisas que você viveu em 2023, de boa e de ruim, vieram de onde? Vieram do que você faz. Vieram do que você fez. Esse é um grande problema, gente. Escute bem aqui, olha só. O diabo introduziu na cabeça de Adão e Eva o pecado, a independência de Deus. E como é que a independência de Deus e o pecado pensa? O pecado pensa em viver independente de Deus. Mas o grande objetivo do diabo não era fazer você viver independente de Deus. Tem algo mais. Preste atenção nisso. O grande lance do diabo ao introduzir um questionamento no coração de Eva, um questionamento no coração de Adão, oferecer a árvore do conhecimento do bem e do mal. O grande lance do diabo não era fazer as pessoas se afastarem de Deus só. Tem algo mais embaixo. E esse algo mais embaixo é que nós precisamos restaurar. E se nós restaurarmos, nós vamos viver uma vida extraordinária. O que o diabo de verdade queria, ele fez
pelo menos ele tentou fazer a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Você precisa acordar agora. E não é acordar porque está dormindo fisicamente, você precisa acordar seu espírito agora. A mesma coisa que o diabo quis fazer com Adão e Eva no jardim no início da criação, é a mesma coisa que ele quis fazer com o último Adão no deserto. E se não deu certo no jardim, agora o diabo ia tentar no deserto. Eu consegui um resultado no jardim, por que eu não vou conseguir um resultado no deserto? O deserto não é importante. Mas o importante é que o diabo não é Deus. E glória a Deus porque o diabo não é Deus. Diga, o diabo não é Deus. Diga bem forte isso, o diabo não é Deus. Você não está entendendo que você não está na minha mente. Eu estou rindo aqui por dentro, porque eu vou dizer por que é engraçado. O diabo não é Deus, só Deus é criativo e criador. O diabo é repetitivo, é boring, é entediante, ele segue a mesma coisa e as mesmas estratégias. O diabo é o oposto do conselho de Einstein. Loucura é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Pois o diabo segue milenarmente fazendo sempre a mesma coisa e esperando vencer no final. Ele não irá vencer no final. Mas o que é que o diabo queria com Adão e Eva? Primeiro ele queria afastar. Você já assistiu o Rei Leão 1? Não tem um momento em que um dos animais, como filhote, é afastado do seu pai leão, certo? Não é? Como filhote. E aí ele encontra 3 personagens. Quem são os personagens? O Timão, o Pumba e... enfim. Os 3 personagens, o reizinho leão, filhotinho, escuta isso, não perca o que Deus está falando. O filhotinho é afastado do pai leão, e aí ele é colocado perto desses personagens aí, e tem uma hora que ele acha que ele é qualquer coisa. O filhotinho tenta imitar uma borboleta, ele tenta imitar o Pumba, ele tenta comer. Você lembra da cena? O Pumba vai lá, o Pumba é o porco, é Pumba ou é Pumba? É Pumba, né? Pumba é o porco, é o javali, não é nem um porco, ele é um javali. E aí tem uma hora que o javali, ele encontra um monte de minhoca, um monte de besouro, e ele mete a cara e come aquilo como se fosse uma pizza de 4 queijos. E o leãozinho vê, e ele vai lá e enche a boca de minhoca, de lesma, de besouro, e começa a mastigar com aquele gosto do Pumba, só que o Pumba é porco. E o leãozinho é o quê? É um leão. Só que ele, como ficou afastado do pai, ele esqueceu quem ele era. E aí ele foi tentar comer besouro. Ele foi tentar comer lesma. Ele foi tentar comer minhoca. E aí a cena é engraçada porque ele enche a boca achando que ia sentir o mesmo gosto do Pumba, que parecia que estava comendo uma pizza de 4 queijos. E aí ele... e corre. Lembra dessa cena, sim ou não? Se não lembra, assiste depois. Mas veja, leão não come besouro. Leão não come lagarta. Leão não come lesma e minhoca. Leão come carne. Leão é caçador. E essa é a estratégia do diabo. Ele te afasta do Criador para que você coma lesma. Para que você e eu percamos a imagem de Deus, porque a gente se esqueça de quem nós somos. E tem muita gente dizendo para a gente, você é a sua ação. Você é o seu desejo, então você tem que ter um desejo forte. Você é a sua ação, você tem que acordar às 5 da manhã. O sucesso vem para quem acorda às 5 da manhã. A vitória vem para quem frequenta 10 cultos. A vitória vem... Veja, gente, eu não estou dizendo que há algo pecaminoso nessas coisas, acordar às 4 ou 5.
Eu só estou dizendo que não é isso que traz a solução e a mudança para você de verdade. Eu preciso andar. Terceira coisa. Ah, já sei, o meu foco precisa estar nos... Já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que mudar os meus resultados. E aí você vai o quê? Você vai atrás de gente que está dizendo assim: compre o meu caderno de produtividade alta. Frequente o meu curso de alta produtividade. Então você vai ter um relacionamento extraordinário. O que você precisa é aumentar os seus resultados. O que você precisa é ver o que está de errado nos seus resultados. Deixa eu dizer, gente, qual é o grande problema disso tudo? O problema disso tudo, eu gasto folha, né? Vou usar isso aqui mesmo. O problema disso tudo, esquece agora isso aqui, é o seguinte: nós, de verdade, começamos a achar que a vida funciona assim. Eu preciso ter um desejo, eu preciso ter uma ação que vai me dar um resultado. Ok? É isso que a gente começa a acreditar. A gente começa a acreditar que a vida funciona assim. Dá para ver isso? Eu peço para você repetir gentilmente, por quê? Para você fixar. Muitos de nós, e isso eu me incluo, muitas vezes eu acreditei assim. Muitos de nós acreditamos que eu preciso ter desejo. Depois eu preciso ter e aí eu vou ter ou vários. Qual o problema disso? Qual é o problema disso aqui? Para muita gente, isso aqui é o ideal. Eu preciso ter um desejo, eu preciso ter uma ação, e quando eu tiver ação, baseado no meu desejo, eu vou ter o resultado. Eu preciso criar o que eu quero. Eu preciso pensar o que eu quero. E depois que eu pensei o que eu quero, eu preciso ter uma ação, eu preciso mudar, adequar minha vida de acordo com essa ação, e aí eu vou ter os resultados que eu quero. Será isso verdade? Ou tem uma outra vida para a gente viver? Nenhuma dessas coisas estão erradas em si mesmas. Mas, qual é o problema disso tudo? O problema é que está faltando algo essencial. O que é que está faltando de essencial? Algo de essencial está no texto que você começou lendo comigo. O que é que o texto diz? Eu sei que eu saí da tela, já estou voltando aí, gente. O que é que o texto diz? Diga comigo. No princípio. De novo. De novo. Mais forte. Veja, isso está faltando. O que é que Deus precisou para criar tudo? O que é que Deus precisou para criar tudo? O que Deus precisou para criar tudo é o que eu e você precisamos para criar uma vida extraordinária em 2024. Claro que nós vamos ter ação, claro que nós vamos ter desejos, é óbvio. Mas tudo precisa estar no seu lugar. E o lugar certo das coisas é: primeiro eu preciso ter diga a palavra. Depois eu preciso ter uma ou várias. Diga a palavra. Então eu vou ter o quê? Se você não sabe quem é, você vai comer lesma, porque os outros vão dizer que o segredo é comer lesma. Como o reizinho leão. A primeira coisa que nós precisamos, e todos os nossos planos não podem nascer dos nossos desejos,
Porque desejo não é confiável. Eu preciso restaurar a minha identidade. Eu preciso ser constantemente lembrado de quem eu sou. E a Bíblia diz que você é a imagem de Deus. Mas uma coisa é eu ler isso na Bíblia, outra coisa é o processo de construção. Essa palavra é importante. Qual é a palavra? Tá bom, meu irmão? Tudo isso acontece em um processo de construção. Ninguém vai dar o resultado que você quer assim na sua mão. Nem Deus fará isso. Por quê? Porque não funciona. Se eu não sei quem eu sou, vamos lá, vamos supor que você é uma pessoa B, de bola. E aí você vai ter que tipo de ação? Se você é uma pessoa B de bola, você vai ter uma ação B de bola. Porque não tem como você ser B de bola e ter uma ação Z. Tudo que você faz vem de quem você é, de quem você acredita que é, de quem você tem fé que é, de quem você vê que você é. Dependendo de o que você vê em você, você tem uma ação. E quando você tem uma ação, você tem um resultado. O problema não são as nossas ações e nem os nossos resultados. O nosso foco precisa estar em restaurar a nossa identidade. O foco é, eu preciso saber, aprender e entender quem eu de verdade sou em Deus. Se Deus é criador, eu sou criativo, e para criar algo extraordinário na minha vida, eu preciso me tornar criativo. Por isso a igreja é importante. Veja o que você está ouvindo nessa manhã. Isso transforma a vida de qualquer pessoa. Se a imagem de Deus for reconstruída em você e em mim, aquele texto de Jesus vai acontecer com você. Tudo é possível para aquele que crê. Agora, isso aqui está explicando também por que você não está vivendo mudanças. Por que as coisas não mudam? Porque talvez você esteja focado na ação, achando que precisa acordar às 4 da manhã, tomar banho frio, frequentar a campanha X, fazer o curso Y. Nada de errado nisso. Você tem que ter ações, mas essas ações precisam nascer de onde? Precisam nascer da sua identidade. O que eu faço precisa ser resultado de quem eu sou. O que Deus precisou para criar todas as coisas? Somente dele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por que Deus pôde criar tudo sem nada? Porque Ele sabe quem Ele é. Ele sabe quem Ele é. E você? Tem muitos que pensam assim, para eu criar uma vida financeira melhor, eu preciso fazer curso tal. Eu preciso abrir um negócio tal, e para abrir um negócio tal, eu preciso de X mil reais. Será? Do que Deus precisou para criar o mundo? Somente dele mesmo. O que você precisa para criar uma nova realidade, uma vida extraordinária, nova em 2024? Só de vida dentro de você. Só de Deus dentro de você. Só de Jesus dentro de você. Só da imagem de Deus e de Cristo dentro de você é capaz de criar coisas novas. Por isso que as pessoas, mesmo dentro da igreja, continuam criando coisa velha. Porque elas entram na igreja, elas mudaram só o fato de que antes eu não ia na igreja, agora eu vou. Eu preciso aprender a como ter a imagem de Deus restaurado na minha vida. Posso ouvir amém? Faz sentido isso? Muito bem. À noite eu vou continuar essa mensagem e vou falar sobre 2 homens na Bíblia que tiveram a sua identidade transformada. Se você quiser voltar, vai ser muito bom para construir a sua identidade, porque tudo que você vai viver em 2024 depende necessariamente de você ser uma nova pessoa. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.
Diga comigo: no princípio criou Deus. Deus te abençoe, você que ficou no vídeo comigo até agora.